E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui pelo cenário, eu vou trazer a crítica e as minhas expectativas para a adaptação do livro Amanhecer na Colheita. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, e também de me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá os surtos e as novidades são em tempo real. Então bora lá falar desse livro, que foi um grande surto no lançamento, promete muita coisa para sua adaptação e que, se vocês não sabem, faz parte de uma das minhas sagas favoritas da vida, junto com Harry Potter e Percy Jackson aí, que é essa saga conhecida como Jogos Vorazes, escrita pela Susan Collins. Bom, Amanhecer na Colheita é um livro que chegou em março deste ano e foi um burburinho caótico, porque é uma história que conta de um dos nossos personagens favoritos, que é o Raymond Bernard. A Susan Collins abriu ali o seu leque de mais uma história que envolve ali o Distrito 12, com detalhes sórdidos de como tudo aconteceu. O livro, como eu falei pra vocês, chegou em março deste ano, porém chegou junto com o anúncio da data do lançamento da sua adaptação de mesmo nome, que chega ano que vem, em novembro, exatamente no dia 20 de novembro de 2026. E assim, essa adaptação promete. Porque assim, as adaptações de Jogos Vorazes, nenhuma delas deixa a desejar, eles são muito bons no quesito de adaptação. Eu sempre falo aqui no canal, quem acompanha o canal há muito tempo, quem me conhece, sempre vai escutar eu falando a frase, que Jogos Vorazes, pra mim, é uma das melhores adaptações literárias já feitas na história pras telas. Eles trabalham com muitos detalhes, eles trazem todo aquele sentimento que a gente tinha lendo os livros para as telas. E isso aconteceu comigo absolutamente com todos os 5 filmes até o momento, né? Porque a Esperança é dividida em 2 partes. E sem falar também que eles começaram já faz uns 2, 3 meses já que eles estão anunciando o elenco desse filme. E eu vou falar pra vocês, gente, que orçamento é esse? Que estão pegando orçamento de Hollywood, Bollywood, de tudo que vocês podem imaginar pra fazer esse filme. O elenco, só pra vocês terem uma ideia, conta com nomes como Joseph Zada, Whitney Peak, Ellen Fleming, Maya Hawke, Ralph Fiennes, Bill Wang, James Pimmel, Keane Culkin e Billy Porter. Tipo, é gente com currículo pra mais de metro. A gente tem Ralph Fiennes, que foi Lord Voldemort, policial, guarda da lista de Schindler, e tava em Conclave. A gente tem sim, ele traumatiza a gente em todas as franquias que ele faz. Então a gente pode esperar uma adaptação rica em detalhes, e a gente pode esperar o quê? Choro, caos, tristeza, desespero e pânico. É sobre isso, tudo bem. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre a história do livro que é contado, o que traz aqui pra gente, o que eu achei do livro, tá? As expectativas pros filmes e ainda um bônus ali da ordem que eu indico vocês lerem essa coleção aqui. Agora temos aí 5 livros, tá aqui atrás, né, pra vocês verem. Bom, o livro Amanhecer na Colheita, que chegou nesse ano, ele vai contar a história de um dos, se não principais e favoritos de todo mundo, um dos meus principais personagens favoritos da história, que é o Raymond Bernard. O Raymond Bernard é o mentor ali da Katniss e do Pita na edição contada dos jogos ali na trilogia principal, e a gente sabe que por ele ser mentor, ele ganhou uma edição. E a gente sabe também que não foi qualquer edição. O Raymond Bernard ganhou a 50ª edição dos Jogos Vorazes, que foi o segundo massacre quaternário, que ficou muito conhecido na época, porque foi uma edição que não contava apenas com 24 participantes e sim com 48. Ah, Vi, mas o que é esses jogos? Que participantes são esses que você está falando? Os Jogos Vorazes, nessa história, é usada como forma de punição da comunidade de Panem, como forma de vingança e castigo a todos aqueles que enfrentaram a capital numa grande guerra civil. Então, todos os anos, desde lá de quando começou, todos os anos acontece a edição dos jogos, onde 2 jovens de cada distrito, um menino e uma menina, vão para uma arena e lutam até a morte, sobrando apenas um e tendo aí seus vitoriosos no decorrer de todos esses anos. E em Cantiga de Pássaro e Serpente, a gente conheceu um pouquinho mais a 10ª edição dos jogos e como que a mídia foi incluída ali naquela parte, como que a mídia conseguia manipular a história ser contada para o público, para as pessoas. A história é contada aqui em Amanhecer na Colheita, vai falar da 50ª edição, e
história contada na trilogia vai falar um pouquinho mais da história contada ali no vislumbre da Katniss e do Peeta, que é a 74ª e a 75ª. Dito isso, o Amanhecer na Colheita vai focar na edição 50 dos jogos, que foi uma edição brutal, foi uma edição com 48 jovens, então era muita gente, e o Hamid estava fadado ao fracasso. O Distrito 12 nunca tinha tido um campeão, o Distrito 12 era um distrito esquecido, sempre foi. Lembrando que falar que o Hamid é um campeão dos jogos não é spoiler, porque pra quem assistiu a saga já sabe. Se você nunca teve contato com a saga, é spoiler. Mas quem já assistiu a saga sabe que isso não é, né? Então por isso que eu tô contando com essa quantidade de detalhes. O Hamid até a gente já sabia que ele tinha sido campeão, então é um distrito esquecido, é uma pessoa que sofria, é uma pessoa que vivia num dos piores distritos. Ele tinha perdido o pai, vivia com a mãe e o irmão, que o irmão idolatrava ele tinha Lenore Dove, que foi a pessoa que ele se apaixonou e sempre fala pra ela com muito carinho, e as pessoas que ele convivia no distrito, como a Luella McCoy, que ele chamava ela de queridinha por causa das tranças. Então ele tem vários easter eggs que no decorrer da história a gente vai encaixando na trilogia principal, já contada há muito tempo atrás. A Hamid Bernard, como diz a sinopse do livro, era um personagem que estava fadado ao fracasso, só que a sorte virou ao seu favor. Literalmente, né? Porque o lema dos jogos que ele sempre fala, o presidente fala, a Volume Gal fala, o Casca Highbottom sempre falava, é que a sorte esteja sempre ao seu favor. Porque, literalmente, não é só ser inteligente, é ter um pouco de sorte do teu lado também, nessa grande barbárie que eles falam. Os livros de jogos, eu sempre falo pra quem me pergunta, eu acho que é um livro extremamente necessário simplesmente pelo fato de ser uma distopia. Eu acho que a partir do momento que o livro é uma distopia, ele se torna um pouquinho necessário, porque é uma forma da gente entender outras formas de governo e talvez de outras formas como funcionariam outros tipos de política. Por isso que eu acho muito interessante e é um dos meus gêneros favoritos também. Outra coisa que vale ressaltar aqui é que Panem é um país, é uma forma fictícia de mostrar e falar dos Estados Unidos. Panem é os Estados Unidos dividido em 12 partes ali, mais a capital. E é nessa história que a gente vê o que faz a desigualdade. Então a capital e os distritos 1, 2 ali, os 4 primeiros, tem muitos benefícios, tem riquezas, tem muito dinheiro, eles têm muitos recursos. Então, diferente dos outros distritos, no 1 e o 2 treinam os jovens para eles se voluntariarem para os jogos, não simplesmente serem sorteados na colheita. Então, em questão de ser também um castigo a uma guerra civil, a colheita acontece todo dia 4 de julho, que é o aniversário do Hamid. Então, tem vários detalhes muito simbólicos no decorrer da história. É uma história pesada, é uma história que vai mostrar o Snow ainda mais ruim, se é que tinha como ele ficar pior. Ele vai ser interpretado por um dos meus atores favoritos, que é o Ralph Fiennes, e eu espero o pior. Tipo, em questão de maldade mesmo, porque o Snow é essa pessoa, ele foi essa pessoa nos 5 livros, ele foi essa pessoa ruim que não mede esforços pra fazer o outro sofrer. Então, ele tá ainda pior aqui nessa história, sem medir esforços. O que ele pode fazer pra destruir a vida do coitado do Hamid, ele vai fazer, por diversos motivos. O livro, no decorrer, ele é dividido, muito bem dividido. Ele, às vezes, passa um pouco a mão da enrolação, porém, eu entendi o que foi contado, a intenção da autora. Tem muito easter eggs dos outros personagens, das outras histórias já contadas. Então, a questão que ele chama a Luella McCoy de queridinha, que ela usava as trancinhas, e por isso que o Hamid chama a Katniss Everdeen lá em Jogos Vorazes de queridinha, por conta das tranças e porque ela lembra ele, a Luella McCoy. Então é um verdadeiro caos, é uma história muito bem contada, é uma história muito bem dividida, é uma história muito bem trazida, e é uma história que me deixou, assim, eu chorava eu chorei muito lendo esse livro. Porém, é uma história que eu tenho um carinho, porque eu amo Jogos Vorazes, né? Então a gente espera aí mais histórias da dona Susan Collins, e
na minha concepção, é um livro muito bom. Se você gosta de distopia, fantasia e um pouco de ficção, você vai gostar também. As minhas expectativas pro filme são as melhores, porque, como eu sempre falo e já falei nesse vídeo, a Jogos Vorazes é uma das melhores adaptações do cinema que eu já vi até então. Eu espero que seja, com esse elenco não tem como ser diferente, né? É um elenco muito bem preparado, um elenco muito massa, um elenco legal, um elenco de atores de renome aí que tá pra trazer essa história. Então, minhas expectativas são as melhores pro dia 22 de novembro de 2026. E eu falei pra vocês também, né, que a história tem um plot, que assim, esse plot eu não vou trazer, porém, o que eu vou trazer pra vocês? Ordem de leitura que eu indico pra vocês da história. Se você nunca leu nada, nunca viu filme, nada, leia na ordem cronológica, que é Cantiga de Pássaros e Serpentes, Amanhecer na Colheita, Jogos Vorazes, Em Chama e Esperança. Se você já leu, aí vai lendo de acordo com o lançamento mesmo. Mas quem nunca leu e quer ler, eu quero ler Jogos Vorazes, leia exatamente nessa ordem. Primeiro, Cantiga de Pássaros e Serpentes, que vai contar a história da 10ª edição dos jogos. Aí, na sequência, Amanhecer na Colheita, que é o livro do Haymitch, que vai contar sobre a 50ª edição dos jogos e segundo massacre quaternário. Aí depois a trilogia em sua sequência com Jogos Vorazes com a 74ª edição, Em Chamas com a 75ª edição e terceiro massacre, e por fim a Esperança, que vai fechar toda essa história pra gente. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha crítica e minhas expectativas para esse filme, a minha crítica do livro, tudo que eu achei dessa história contada. Conta pra mim nos comentários se você já leu Amanhecer na Colheita, se você gosta de Jogos Vorazes, se você quer mais algum vídeo de novidades aí sobre o filme, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana. Então, um grande beijo e tchau!